Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje o nosso tema é um tema empolgante, o juízo final. Nós estamos considerando a página 166 do nosso livro O Tempo do Fim. E você pode adquirir esse livro na nossa livraria. Roda a vinheta, Valdecir. Muito obrigado. Vamos hoje então tratar um pouquinho sobre o juízo final. Vejam que no nosso último encontro nós falamos sobre como se dará o final do milênio e falamos sobre o ataque de Gog e Magog. Tudo isso acontece no final do milênio. Bem, e depois do milênio? O que é que acontece? Então a Bíblia traz aqui a revelação do juízo final. Vejam só. O juízo final, ou o juízo do trono branco, será o momento em que todos os mortos que não fizeram parte da igreja do Senhor comparecerão e se curvarão perante Cristo. Então, esse é a segunda ressurreição, tá? E é o segundo julgamento, porque a igreja não será julgada neste julgamento, apenas as pessoas que não fizeram parte da igreja do Senhor Jesus. Aí o texto bíblico nos diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você pode dar uma olhadinha nesse texto, Filipenses 2, 10 e 11, e depois Romanos 14, 11 e 12. Tá? Então vejam que, conforme nós podemos entender, durante o juízo do grande trono branco, todas as pessoas se curvarão perante Cristo. Quer a pessoa reconheça a Cristo nessa vida aqui, quer não, ele vai ser obrigado a se curvar diante de Cristo depois desta ressurreição. Todos serão julgados ou para absolvição ou condenação. Então, no juízo final existe absolvição e condenação. É por isso que é o juízo, né? Não é uma execução. Vejam só o que nos diz Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 até o 13. Coloca na tela para a gente, Valdecir, por favor. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Perceba que é interessante. Essas pessoas, elas não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador em vida, tá? Então, essas pessoas, elas serão julgadas por qual critério? Veja, elas não tinham fé. A igreja foi julgada pela fé, julgada para receber o seu galardão. Agora, esse pessoal aqui, conforme você vê, a Bíblia é clara em dizer que eles serão julgados pelo que eles tinham feito. Porque depois do seu julgamento, né, eles serão condenados ou absolvidos. Lembre-se que todos eles já se curvaram diante de Cristo. Então nenhum deles será salvo por obras. Eles serão salvos através do sacrifício resgatador de Jesus. Mas o princípio que precisa para ter um julgamento final é o que eles foram como pessoas. Vejam como a Bíblia descreve isso. Romanos 2, de 14 até o 16. Tá? Lembrando que nada disso daqui se aplica para a igreja. A igreja já foi salva, a igreja já produziu obras de salvo, a igreja já foi a luz do mundo,
Então, quando ela foi julgada há 1000 anos atrás, foi julgada apenas para o galardão e para as bodas do Cordeiro, ok? Isso aqui agora se aplica a quem não é membro da igreja, quem nunca foi, pessoas que viveram durante a história, os índios, né? Muitas pessoas de outras culturas e civilizações que viveram antes de Cristo, né? E assim sucessivamente. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele indica que as pessoas das nações, embora elas não tenham a lei dos 10 mandamentos ou a lei da Torá, existe algo de Deus dentro delas que não as permite fazer coisas que são desumanas, tá? Embora nós temos muita gente e nós percebemos que muitos destes que foram considerados cabritos, ímpios, foram lançados no lago de fogo. Agora é o julgamento de pessoas que ressuscitaram, tá? E que também serão consideradas ou ovelhas ou cabritos, não é? Por quê? Por conta daquilo que foram como pessoas durante a sua vida. Então veja que o apóstolo Paulo disse: disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Então, durante esse julgamento, haverá absolvição e haverá condenação. Mesmo neste momento, aqueles que forem absolvidos para a salvação, o serão apenas pela graça, note, pela graça, alcançada pela misericórdia, considerando suas obras e sua vida na ignorância, uma vez que ninguém pode produzir a sua própria salvação, de acordo com os seguintes textos que você poderá ler na sua Bíblia. Atos 17:31, e você pode ver que o Valdeci também já está colocando aí. Deixa o texto um pouquinho, Valdeci, para o pessoal ler, por favor. Atos 17:31, note aí o texto. E agora Efésios 2, 8 e 9. Tá? Então, todos que forem salvos serão salvos no juízo final também pela graça. Aqueles que durante a vida rejeitaram a graça de Deus, sendo iníquos, serão lançados para sempre no lago de fogo, por escolha própria e por rejeitarem a graça. Demonstraram que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida e nunca foram eleitos para a salvação. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Entendemos assim que Deus tem um plano de salvação que se inicia antes da queda do homem e se estende até o juízo final. E todo este plano está baseado na graça, na benignidade merecida de Deus, e tendo sido manifestada aos homens desde os tempos antigos. A igreja e os salvos do antigo pacto não serão julgados no juízo final, uma vez que já foram salvos e receberam seu galardão 1000 anos antes no tribunal de Cristo. Ser parte da igreja de Cristo é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Receberemos a imortalidade no momento da ressurreição / arrebatamento, enquanto o restante dos mortos aguardará a ressurreição e o juízo final, 1000 anos depois. O apóstolo João nos diz: vi tronos em que vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esse aqui então é o pessoal da igreja, tá, pessoal? E também os santos do Antigo Testamento. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então, até os 1000 anos,
não tem outra ressurreição, só depois. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 até o 6. Bom, eu acho que ficou muito claro para vocês, então. Nós percebemos aqui que o final do milênio será algo empolgante. No nosso próximo encontro nós vamos entender sobre o estado eterno. Deus abençoe vocês.